episódio do Pod Esporte começando. Pod Esporte, que é um podcast original aqui dos estúdios da Olá Podcast em São Paulo. Se você ainda não conhece, por favor, vá lá no site dos caras, www.olapodcast.com, e conheça a infinidade de podcasts que tem lá. A Olá Podcast também está na sua loja digital, então baixa o aplicativo que você vai ter à sua disposição todos esses podcasts. O Pod Esporte está no Deezer, no Spotify e aqui, além do Olá Podcast, obviamente, aqui no YouTube também. Então já deixa seu joinha, ativa lembrete, se inscreve no canal para sempre que tiver episódio novo você ser notificado. Hoje vamos falar com gente que corre muito, corre demais. Nunca conversei com uma maratonista na minha vida. Seja muito bem-vindo ao Pod Esporte, Adriana Silva. Obrigado pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço. É sempre bom poder falar um pouco da vida de atleta, né? Que é um mundo à parte, assim, e falar da minha história é sempre gostoso, relembrar de tudo, de toda a minha trajetória, falar de corrida e falar de toda a carreira, é muito bom. Adriana, correr, maratona, gente, é um negócio tão distante do meu mundo que impressiona, né? Porque acho que a grande maioria dos esportes você tem aí a questão da corrida e tal, mas o seu esporte, a corrida, a maratona, 42 quilômetros, cara, é realmente, primeiro de tudo, começar te dando parabéns, porque é incrível isso. Como é que começou essa história de atletismo, de maratona, de corrida? Como que a sua história ela começou? Para começar, né, todo mundo, quando você fala que vai correr uma maratona, fala, você é louco, você não bate bem na cabeça. Quem é essa pessoa que vai acordar às 4h30 da manhã, né, saber que daqui a poucas horas você vai colocar seu corpo para um esforço de 42 quilômetros para correr, enfim, mas é muito legal, é uma adrenalina sensacional, para quem gosta de correr, é fantástica. Mas a minha trajetória começou mesmo há quase 30 anos atrás. Eu tinha 12 anos de idade e eu sou da cidade de Cruzeiro, interior de São Paulo, no Vale do Paraíba. E a convite do meu irmão mais novo, né, ele falou, vamos correr uma corrida de 5 quilômetros? Você é louco, menino, não aguento correr não sei nem correr, né? Mas naquela época, criança, 12 anos de idade, você sempre vai na onda da turminha. Então, meus amigos, meu irmão, tudo iam participar dessa corrida, eu acabei indo também no embalo. Mas eu achei que era aqueles programas de recreação, né, de criança, que você ia lá brincar só, enfim. Mas era uma corrida de verdade. E quando eu larguei, assim, eu nem tinha noção como eu estava dentro da corrida. Mas quando eu cruzei a linha de chegada, me falaram que eu tinha sido a campeã no feminino. Você nem sabia, só correu. Falou, corre e vai embora. Foi embora. Só corri, só segui o pessoal, né? Os corredores. Eu achei até que eu estava em última colocada. E, de repente, eu fiquei sabendo que eu era a primeira colocada no feminino. E ali começou. Mas, na verdade, o atletismo acabou entrando na minha vida. Eu sempre digo que foi por um propósito, assim, né? Eu sou de uma família bem simples. A minha mãe separou do meu pai, eu tinha 3 anos de idade. Ela com 4 filhos sozinha para criar e lavava roupa para fora para poder nos criar. E a gente passava muita dificuldade, né? De passar fome mesmo. E é engraçado que a partir do momento que eu entrei no atletismo, eu comecei a fazer parte da equipe Papaléguas, lá na cidade de Cruzeiro. Comecei a competir outras provas. E a cada competição e a cada corrida que eu fazia, eu sempre estava entre as 3 primeiras. E essa era a minha motivação, porque eu sei que eu estar entre as 3 primeiras, eu ganhava uma premiação em dinheiro e ia levar para casa. Entendi. Então, a princípio, o atletismo entrou na minha vida e acabou sendo um propósito acabou virando a minha profissão ali, né? Porque com o dinheiro das corridas eu conseguia ajudar a minha mãe em casa. A gente pode até dizer que por uma questão de necessidade, né? De você ver no atletismo ali uma possibilidade de ajudar a sua mãe em casa, mesmo muito jovem, isso aí com 12, 13 anos, você disse, né? Com 12, exatamente. E como é que era? Tipo, esse grupo Papaléguas que você disse, era o quê? Era uma equipe da cidade? Sim, era uma equipe de atletismo. O Jorge Luiz Ribeiro, que é o carioca, até hoje tem essa equipe na minha cidade, com cerca de 20, 30 crianças. Imagino que você seja madrinha dessa equipe, sim, obviamente. Sim, com certeza, com certeza. Sempre estou lá com eles, sempre levo doações de tênis, uniforme, participo da corrida deles, da corrida das crianças que tem todos os anos lá, e sempre visito eles lá, porque é muito legal estar em contato, porque foi assim que eu comecei, né? E é legal que
quando você leva as medalhas, quando eu levo as medalhas pan-americanas lá para eles verem, eles veem que eu conquistei a medalha, conquistei muitas coisas com o atletismo e eu comecei exatamente da maneira com que eles estavam começando. A história né? do ídolo. A pessoa vê, você pisou naquela terra ali e eles estão pisando e vendo a possibilidade de se tornar uma Adriana, né? Isso é demais, cara. Isso é muito legal. Exato. Mas e aí você, a princípio, então, o atletismo foi de uma questão até de necessidade mesmo, de poder ajudar a família. E quando que isso começou a se tornar realmente, opa, isso aqui vou seguir nisso aqui, vou né, caminhar vou trilhar esse caminho aqui. Como é que isso se deu? Eu acho que, assim, a coisa começou a virar a chave mesmo quando eu fui participando de várias corridas de rua e tem a São Silvestre, né? A São Silvestre é a corrida mais tradicional que existe no Brasil, né? A corrida acontece no último dia do ano, é uma corrida super, né, disputada, todo mundo sempre gosta de correr e eu sempre tinha vontade de correr ela, corri várias vezes e uma vez eu coloquei na cabeça que eu queria ser a campeã da São Silvestre, né? Só um parênteses, eu descobri que há pouco tempo que a São Silvestre não é uma maratona, né? Exatamente. Ela não tem 42 quilômetros. Todo mundo pensa que é a maratona de São Silvestre. Certeza, não é. Eu descobri há pouquíssimo tempo atrás que não é. Não, e São Silvestre tem 15 quilômetros, mas o percurso dela é um percurso bem duro, né? Passa por toda a região central de São Paulo ali, pega os viadutos, pega a subida da Brigadeiro, quase 2 quilômetros de subida no final de prova. Gente. Correndo é um grande desafio. E foi em 2023 que eu fui a terceira colocada na São Silvestre e inclusive com a premiação de São 23 Silvestre. não. 2023 estamos agora. Não, exato. Em 2004 eu tinha 23 anos. 23 exato. anos em 2004. Fiz as contas erradas aqui. Eu tinha 23 anos e aí em 2004 eu fui terceira colocada e com a premiação da São Silvestre eu comprei uma casa para minha mãe. Isso foi muito legal. Puta, meu, E foi ali que eu comecei a ganhar uma visibilidade de atleta de elite mesmo, né? E eu fui descobrindo que realmente é a prova de longa distância. Quanto mais longa distância eu fazia, mais eu me dava bem, mais eu tinha resultado. Em 2005, sofri uma lesão no pé, fiz uma cirurgia. Fiquei 2 anos sem competir. 2 anos? 2 que anos. Que lesão é essa, gente? Era uma lesão que eu tive uma inflamação perto do calcanhar ali, do calcanhar esquerdo. Inflamou a região ali, o tendão. E eu tive que parar e fazer uma cirurgia. E eu perdi todos os patrocínios na época, entrei em depressão. E para mim, tinha acabado tudo, né? Agora, sem faculdade, eu não tinha feito faculdade na época. E foi quando eu conheci o Cláudio Castilho, né? Sim. Que é meu treinador. E na época ele viu que eu tinha abandonado a carreira. E ele já sabia, assim, dos meus resultados. Me viu na São Silvestre. E ele conversou com a diretoria do Esporte Clube Pinheiros para que eu pudesse usar toda a estrutura do clube para que eu pudesse me reabilitar, para que eu pudesse ter todo um amparo e eu voltasse a correr. Mas peraí, vamos com calma. Deixa eu entender. Você saiu de uma terceira colocação na São Silvestre para uma lesão gravíssima no seu pé, que te deixou 2 anos afastada. Exato. Durante 2 anos, o que você fez da sua vida? Mal que lhe pergunte. Exato. Tipo, se você puder responder isso, porque, né, acho que você apostou todas as suas fichas no atletismo, né, se preparou da maneira que foi possível para uma São Silvestre, ficou em terceiro, imagino eu, tá? Se me corrija se eu estiver errado, que essa preparação nem foi a ideal para se participar de uma São Silvestre, você conseguiu o terceiro lugar. Como é que foi esse período, né, de 2 anos fora, sem certeza? Conta um pouquinho como é que foi. Foi bem, bem complicado, porque assim que eu me lesionei, eu ainda insisti bastante em treinar com dor. Então, eu falava, eu acabei de sair de um ano que eu fui a melhor brasileira na minha Maratona do Rio, 5ª colocada na Volta da Pampulha, 3ª na São Silvestre, e assim, grandes resultados para uma brasileira. E eu não vou parar, e eu não queria parar, fui teimosa, fui insistindo com dor até chegar no meio do ano de 2005, e aí não teve jeito. Eu fui realmente submetida à cirurgia, e aí esses 2 anos foi totalmente dedicado à recuperação. Então eu ficava fisioterapia
todos Você os tá em dias. algum clube? Não, eu fazia parte da equipe Papalegos ainda. Eu tinha um patrocínio na minha cidade que me ajudava. Mas como eu fiquei muito tempo sem competir, sem dar resultado, e aí eu fui perdendo esses patrocínios. Sim. O pouco que eu tinha de dinheiro na poupança, que eu tinha juntado, eu gastei na cirurgia, porque eu não tinha clube, não tinha assim, Convênio, nada. convênio, nada. Eu fiz aqui a cirurgia aqui em São Paulo, por indicação do Cláudio, que conhecia todo o Instituto Vita. Você fez lá no Vita. Sim, Dr. Wagner Castropil. Eu fiz a cirurgia com o Mauro Dinato e com o Freitas, né? Então, assim, eu fui muito bem recebida aqui, mas eu precisei vir para São Paulo, porque na minha cidade não tinha estrutura para isso. E se manter aqui, né? Toda essa questão. Exato. Nossa. E tudo isso foi com a ajuda do Cláudio, quando ele descobriu que eu precisava desse apoio. Então, ele me indicou o Vita, eu comecei a fazer todo o tratamento no Vita. Ele, a princípio, daí ele conversou com o Pinheiros para que eu pudesse usar o alojamento do Pinheiros. Então, eu ficava uma semana aqui em São Paulo. Eu ficava durante a semana em São Paulo, só fisioterapia todos os dias. Chegava no alojamento, recuperação e gelo. E só me dedicando a isso. Final de semana eu ia para minha casa, ver minha família, eu voltava 2 anos assim. E eu comecei a ficar desesperada, né? E ele começou a falar assim para mim, olha, vai sair um pouco, não fica só no alojamento, vai pro cinema, distrair. O alojamento do Pinheiros era aquele onde é o CA hoje? Exatamente. Eu fiquei naquele alojamento ali também. Já fiquei muito ali. Você morou ali. Virou, né? Virou minha segunda casa ali, que era espetacular. Né? Era maravilhoso. Para mim, nossa, me ajudou demais. E aí foi quando o Cláudio começou também, né? A gente começou, ele falou assim, olha, uma das coisas que a gente tem que fazer também é você... Eu tava com 3 antidepressivos, né? Tratando com 3 antidepressivos, muito com sintomas de depressão. E ele falou, vamos se livrar desse antidepressivo, mas não simplesmente parar, né? Mas ele me colocou em contato com a Carla de Pierro, que é minha psicóloga até hoje. E eu comecei também a fazer um tratamento, além da fisioterapia, era tratamento com a psicóloga, que era a Carla. E aí ele começou a me incentivar também a fazer a faculdade. Ela falou, olha, você se dedicou demais só ao atletismo, a corrida, né? Não fez nenhuma faculdade, então acho que é importante a gente fazer uma faculdade. Para o seu futuro, independente de você voltar a correr ou não, é importante. Aí ele conseguiu uma bolsa também de estudo na Unip. Cara, que anjo na sua vida, hein? É um pai, eu falo para todo mundo. Ele é meu pai, o meu mestre, assim, a pessoa que me tirou lá do fundo do poço, do pódio da São Silvestre, fui para depressão, perdi tudo, fiquei sem correr 2 anos, de repente ele me resgata e me dá essa oportunidade. E foi ali que eu consegui dar a volta por cima. Até então, eu não tinha Jogos Olímpicos, eu não tinha Pan-Americano no currículo. E tudo isso a gente construiu junto. Aí eu saí, eu entrei no Pinheiros de muleta na época, ainda muito recente da cirurgia, mancando. E eu consegui dar a volta por cima, voltei a correr e ele falava para mim, você tem cara de maratonista. Você aguenta volume de treino, você é resistente. E aí ele falou, vamos estrear na maratona? E eu dei um grito, maratona, Pô, que estreia, meu Deus do céu. A menina que não queria correr 5 quilômetros lá em Cruzeiro e estrear com maratona, gente. Calma aí. Exato. E aí eu falei, vamos ver o que é isso, né? E a maratona foi o caminho que se abriu para mim, assim. Porque eu corria bem os 10 quilômetros, a meia maratona. Mas quando eu entrei na maratona, abriu um leque de resultado, de oportunidades. E aí eu virei bicampeã pan-americana, bati o recorde brasileiro, fui para 2 Jogos Olímpicos. Eu liderei por 8 anos o ranking brasileiro de maratona. Então, hoje é considerada a maior maratonista do Brasil. Então, assim, a maratona realmente é a minha prova. O recorde ainda é seu? Sim. 2h29, não é isso? 2h29. Cara, 2h29 correndo. Qual pace, Adriana? 3h33 por quilômetro. 3 minutos e 33. Peraí, cara. Ô, Vitão, 3h33 por quilômetro. Juro pra você. Pandemia, vamos falar aqui. Pandemia, a gente... a única coisa que dá pra fazer era correr na rua. Né? Uhum. Eu peso 93 quilos. A gente tinha lá planilha de treino, não sei o que, tem que correr. O máximo que a gente correva era 6 quilômetros, tinha lá. Uhum. Eu falei, não, hoje eu vou arregaçar, mas descansado, pandemia, não sei o que. Arregaçar. Era
Juro pra você, 5h15, 5h10, mais 6 km. Como é que corre um pace de 3h33, cara? 2h29. Mas... 2h29, gente. Mas sabe que exatamente, hoje a gente estava falando isso, eu estava no treino de musculação com a Andréia, né, que é minha atleta, lá no Pinheiros, e a gente estava conversando lá com ela, o pessoal, o menino do basquete e as outras. E a gente estava meio que comparando isso, né? Ele falou, meu Deus, eu não aguento correr. Vocês correm, 1 hora, 2 horas. Eu falei, mas imagina eu não ia aguentar bater uma bola de basquete, né? Então é tipo, cada esporte, cada modalidade tem a sua especificidade, sua peculiaridade, a força, como é que é a via energética que usa, enfim. Não, até o próprio atletismo mesmo, as nossas companheiras do arremesso de peso, às vezes, faz na musculação que a gente não consegue, nunca iria conseguir fazer. Então é muito engraçado essa coisa, né? E é verdade que o maratonista ele nunca treina os 42? Então, geralmente, na teoria, a gente não treina 42 quilômetros. O máximo que chega a um treino é 38 quilômetros. Mas eu fiz 2 vezes um treino de 3 horas, que o Cláudio passou para mim. Lá na Colômbia, na altitude, eu fiz 41 quilômetros e uma vez aqui na USP deu 45 quilômetros. 45, gente? Mas aí, Cláudia, aí você não me ajuda, né, cara? 45. Exato. Porque não é que, mas ela já corre 42, mas já correu 42. Exato. Não é, só mais 3, não é só, mas já foi 42. Cara, é muito Mas doideira, geralmente é assim, o pico é 36, 38 quilômetros. Entendi. E aí, eu imagino, tem treino de tiro, de sprint, tem muita coisa disso, né? Bastante. Tem bastante. 2 vezes por semana a gente faz treino de tiro, né? De vez em quando eu vejo os doidos lá na pista do clube, eu falo, mentira que esse cara tá dando isso aí, cara. Que isso, cara, é um absurdo. É um absurdo que vocês você fazem. Fica a manhã inteira lá fazendo tiro. Só em comparação aqui, o seu recorde brasileiro é 2,29. Qual que é o recorde mundial? Você tem de cabeça? 2,14, de uma queniana. 2,14. E qual que é aquele cara lá que bateu o recorde, que é mentira, que não é recorde, que ele correu sozinho com uma galera junto? O Eliud Kipchoge, ele fez uma maratona, que foi um evento da Nike, né? E ele correu sub 2 horas, mas ele não é homologado como recorde porque teve vários outros fatores que favoreceram, junto, né? De vácuo, tem uns negócios desses, não tem? Exato, teve um suporte para que pudesse tampar o vento, né? Para que o vento não atrapalhasse. Teve a cada quilômetros, eu não lembro se a cada 6 quilômetros, a cada 10 quilômetros, os paces, os coelhos que ajudavam eles trocavam. Então saíam, entravam a primeira parte uns 5 paces, aí eu não lembro exatamente quanto era, mas chegavam numa altura da maratona, eles saíam e entravam os outros descansados para ajudar ele a puxar no final. Eu acho que eu sei o que é coelho, o que é pace que você falou. O que é na real? Explica você o que é. É o cara que tá na frente, dá o tiro de 10 km pra você correr atrás igual um doido, é isso? Não, o pace, ele é o responsável, ele é contratado para ele correr exatamente no ritmo que precisa ser feito o recorde, por exemplo. Então, ali foi contratado um pace para correr o ritmo que daria sub 2 horas. Entendi. A responsabilidade dele é fazer esse pace e não deixar esse ritmo nem cair e nem ser mais forte do que foi determinado. Porque o atleta ele vai depender disso para poder fazer o recorde. Mas deve ser muito difícil isso. É uma responsabilidade muito grande. Porque é muito difícil, tanto para mais quanto para menos, né? Exato. Ou você diminui o ritmo ou você subir demais o ritmo. Exatamente. Ele tem que acertar o ritmo e ir até onde foi determinado para ele ir. Geralmente, nas maratonas internacionais, o pace ele vai até o 30 quilômetros. Ele não pode, por contrato, ele não pode terminar a maratona. Então, se acontecer de um pace passar no 30 quilômetros liderando porque os outros atletas quebraram, ele tem que parar. Por contrato, ele tem que parar. Sério? Não pode ganhar. Que maluquice, cara. Mas aí, quem contrata esse cara? Tipo, você vai. A Adriana tá correndo a Maratona do Rio, vai. Tá. Tem a Maratona do Rio, né? Tem a Maratona do Rio. Aí você contrata um pace e fala, meu amigo, você vai a tal pace que eu quero chegar aqui em 30 quilômetros de tanto tempo e tal. É assim? Geralmente, a organização da prova contrata. Porque é interessante para eles ter um atleta dentro da prova batendo o recorde na prova deles. Então, assim, é legal para o atleta, é muito importante. E visibilidade para todo mundo. Exato. E para a prova também, né? Você já foi isso?
Pace não. Eu ia ser uma vez na Maratona do Chile, mas por conta da minha programação, Jogos Olímpicos, precisava treinar, daí é melhor não arriscar e a gente focou Cara, mais isso em aí jogos. pra mim é completamente novidade. Não sabia que era, tipo, contratar. Pra mim era o cara que corre, tipo, que não aguenta, entendeu? Ele vai até os 30 e, sei lá, até os 20 e não aguenta e vai desacelerando e tudo. Cara, olha que maluquice, É cara. uma responsabilidade muito grande. Pô, ainda mais, assim, falando desse cara aí como é que é o nome dele? Do Kipchoge. Não dá nem pra falar isso aí, gente. Mas, pô, imagina a responsabilidade que não era os pace isso daí. Meu amigo, imagina a quantidade de dinheiro que não envolveu aquilo ali. Nossa senhora, cara, que legal. Sim. Adriana, e aí você, né, passando toda essa sua fase, e voltamos agora, passando toda essa sua fase de lesão, de entrada no Esporte Clube Pinheiros, né, de conhecer o Cláudio, você chega nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, né? Como é que você chega lá? Você já chega como favorita ou você chega meio desacreditada por conta do tempo que você ficou fora? Como é que você chega? Em Guadalajara, na verdade, foi... Hoje ainda para mim foi a prova mais... Um momento mais especial da minha carreira, né? Primeiro porque eu fui para lá, a minha preparação para Guadalajara foi uma preparação duríssima. Eu fui para Colômbia, eu cheguei a fazer 21 tiros de 1.000 metros na pista, na altitude. As pessoas achavam que você é louca, seu treinador é louco, você vai quebrar. Era o Cláudio. Era o Cláudio. E a gente confiou muito, eu confiei muito no trabalho do Cláudio. E a gente fez toda a preparação que precisava ser feita. Foi aonde eu fiz essas 3 horas lá, que deu 41 quilômetros. E eu lembro que essas 3 horas, assim, eu cheguei a passar mal, escurecer minha vista. Eu estava em um lugar bem no meio das montanhas, assim, de difícil acesso. Eu falei, meu Deus, não deixa eu desmaiar aqui, porque se eu desmaiar aqui, até alguém me achar, porque eu estava no meio das montanhas, assim, fazendo esse treino. E eu lembro que quando eu cheguei do treino, assim, o Cláudio estava com a minha hidratação, e eu chorando, assim, de emoção de ter terminado um treino tão difícil, quase desmaiei no treino. E aí ele falava para mim, ele falou uma frase que eu levei para dentro da prova. Ele falou, você não só tem condições de ganhar a medalha de ouro, mas tem condições de bater o recorde da prova. E eu cansada ali, ele nem sabia que eu tinha passado mal, depois que eu contei para ele. 3 horas depois disso o cara fala, depois de ter correndo, o cara mandar uma dessa, cara. Mas eu fui com isso pra prova, falei, olha, eu posso até não ganhar, mas eu vou dar tudo dentro dessa prova. Porque tinha uma mexicana favorita, Guadalajara. Demoníaca. Os jogos dentro da casa dela, então a responsabilidade toda em cima dela de ganhar a medalha de ouro. Foi muito legal porque as pessoas no México, elas esperavam tanto essa medalha que eles foram para a rua, levaram aquelas barraquinhas de acampar, fizeram um piquenique na beira da rua para esperar a Madai Pérez passar, porque a medalha de ouro seria dela. Porque ela tinha, no tempo de maratona, na época, 10 minutos mais forte do que o meu. 10 minutos é muita coisa. Que isso, 10 minutos é muita coisa em qualquer lugar. Maratona, então... Ela tinha 2 horas e 22, eu tinha 2 horas e 32 na época. E aí, eu larguei, estava muito quente, 4 horas da tarde, 28 graus, 20% de umidade. Nossa Senhora. Completamente dura essa prova, assim. Os fatores todos que dificultavam muito a prova. E aí ele falou, não sai forte. Se ela sair para se matar lá na frente, paciência. Seu pace vai ser de 3,41. E quando ela foi junto com a outra peruana, né? E deu outra, ela largou forte. Ela já largou pensando na medalha. Mas só que a peruana comprou a briga com ela. E foi as duas juntas. Se matando lá. E eu querendo ir, calma, Adriana, calma. E aí, quando foi no quilômetro, daí eu estava em terceira, né? Quando foi pro quilômetro 30, eu passei a peruana que já tinha quebrado. E aí eu fiquei em segundo, medalha de prata, tal. Aí na hora que eu passei no 35 ali, o Cláudio estava com a minha hidratação, no ponto de hidratação. Como é que ele acompanha? Ele fica no ponto de hidratação, porque o percurso era em volta de 10. Eu daria 4 voltas de 10 e mais uma volta pequena de 2. Tá. O percurso, ele é... Isso. E aí tem um ponto de hidratação especial, que é a hidratação que eu uso com maltodestrina, enfim, que é a minha hidratação. E o treinador pode passar para você a cada vez que você passar por ali. Ele só não pode correr junto com você, mas ele pode te dar. Entendi. E ele ficava ali, no quilômetro, a cada 5 quilômetros, ele ficava ali.
E aí foi quando no 35 eu passei e aí ele falou, ó, olha pra frente que a primeira colocada tá a 30 segundos na sua frente. Ela chegou a abrir 2,5 minutos na minha frente. E eu fui recuperando. Seu pace bonitinho, do jeito que ele falou. E fui buscando. Aí quando eu olhei, lembrei da frase que ele falou lá na Colômbia. Ele falou, ó, você tem condições de ganhar essa medalha de ouro e bater o recorde. Aí eu falei, minha medalha de ouro tá ali na frente, vou buscar. Mas abandonou o pace? Aí agora esquece. É final de prova, meu. E aí hoje eu tenho a imagem até hoje, as pessoas assim, porque todo mundo queria que ela ganhasse, e ela já exausta, e as pessoas assim, despacio, despacio, vai devagar. Pra você. Pra mim. E pra ela, fala, sim, você pode, gritando. Falei, meu Deus, eu vou passar essa mexicana, eles vão me bater. Aí no quilômetro 38 eu passei por ela, assim, mas foi muito legal. Que daí eu passei e fui. Eu achava que ela estava no meu cangote. Quando eu dei a volta, assim, a volta pequena dos 2 quilômetros, os últimos 2 quilômetros, aí eu falei, agora é a medalha de ouro. Dá pra você andando que ela... Cara, eu assim, obviamente, a maratona fisicamente é um negócio extenuante. Não sei se tem estudo disso, mas provavelmente é um dos esportes mais extenuantes que existe. Acredito que sim. Não sei se tem estudo, mas, cara... Mas a questão psicológica. E aí eu digo isso, lembrando lá dos meus 5 quilômetros da pandemia, porque teve um dia que eu falei, eu vou correr 10. E aí você aguenta. Só que a questão psicológica, fala, gente, como assim? Tá doendo. Mas não sei o quê. E aí você imagina, tipo, nos 38, você falou que passou ela? Isso. Imagina a cabeça, mulher, em casa. Tudo pra ganhar. Pô, vem 38, você passa. Soberana. Cara, esquece. Não, quando você puxa a imagem na internet, hoje ainda tem a imagem da minha ultrapassagem, o olhar dela, assim, de desespero. Já era. Porque ela carregou um peso muito grande. O peso do país, o país inteiro esperava isso dela, né? E de repente, ela exausta sem poder fazer nada. E aí, nos últimos 500 metros, o Cláudio me deu uma bandeira, assim, do Brasil, gritava, vai dar recorde! Daí eu lembrei de novo ele falando, você vai ganhar medalha e vai bater o recorde. E aí eu bati o recorde pan-americano e medalha de ouro, e foi uma baita repercussão. Porra, que legal, só na internet, as redes sociais ainda não era tão forte na época. Instagram existia, acho que... Isso. O Facebook é de 2008, 2009. E aí só ali na transmissão do Terra ali foi 32 mil pessoas assistindo ao vivo. O Terra fez uma cobertura absurda. Eu sei porque eu comentei o handball no Terra. Primeira aparição como comentarista foi no Terra do handball. E eu lembro que os caras montaram um mega QG em São Paulo pra transmissão, mandaram equipe. Sim. Enfim. Pô, muito legal, Adriana, essa história. E aí você chega em Toronto como atual campeã pan-americana. E como é que é? Você chegar primeiro como o azarona do negócio, mas não como favorita, e em 2015 você chega como campeã pan-americana. Exato. Qual que é essa diferença? Como é que foi essa diferença? Foi tranquilo? Não? Trabalhar com isso? Você tinha a experiência da mexicana que tinha chegado absoluta? Não posso chegar muito, né, também um salto alto? Como é que foi Toronto? Aí em Toronto eu já era vista como uma das favoritas, né? Foi anunciado até na hora da largada. Mas foi diferente porque também tinha outras meninas a gente estava num nível muito parecido. Então, estava bem disputado. Eu poderia tanto ganhar o Pan-Americano, como eu poderia ficar em quinta e ficar fora do pódio. De tão igualado que estavam os nossos tempos. E era um percurso duríssimo, com muita subida. E não era igual ao Guadalajara? Era igual ao Guadalajara, era a volta de 10, mas só que tinha subida aí. A cada volta a gente passava pela mesma subida, que era uma subida forte, assim. E eu, na verdade, saí de lá com a medalha de prata peruana, aquela peruana que quebrou, né? Lá em Guadalajara foi segunda, ela ganhou essa de Toronto. Mas aí uma semana depois, eu já voltando aqui no Brasil, né? Já na minha cidade de férias, e o Cláudio liga para mim lá do Canadá, que ele tinha ficado lá. Ele falou, olha, eu tenho uma notícia para te dar, aconteceu isso, eu acho que se tudo realmente for comprovado, a Gladys Terreda foi pega no antidoping, no doping com furosemida. Exato. Aí não caiu a ficha. Caramba, no doping, o que será que aconteceu? Que doido, não sei o quê. E eu não caiu a ficha. E ele já lá todo, assim, cara... porque quando soltam a fumacinha, é porque tem rolo no meio.
E aí eu fui dormir, assim, no outro dia que eu acordei, num estalo. Eu falei, caramba, a medalha de ouro pode ser minha, meu. O recorde, ela tinha batido meu recorde lá, né? Cai o recorde, cai tudo. Porque daí ela bateu o recorde e eu também tinha batido, mas só que o ela dela ganhou. não... Mas aí, aí eu liguei pro Cláudio, caramba, meu recorde! Agora eu entendi, 24 horas depois eu entendi o que você falou. E foi. Cara, herdar uma medalha pan-americana, olímpica, que seja, cara, deve ser um negócio, um sentimento meio, sei lá, meio doido. Eu imagino que primeiro deve vir um sentimento de falar, putz, meu, que... Porra, se dopou, sei lá, né? E aí depois você fala, não, tá bom, então é minha, porque eu tava limpa, enfim, e fui lá e fiz o que tinha que fazer. Foi. Se eu não me engano, teve a equipe de atletismo do Brasil que herdou medalha de prata. Acho que foi revezamento 4 por 100, alguma coisa. Isso, do revezamento também aconteceu isso. Herdou medalha de prata. Deve ser um sentimento meio esquisito, assim. Eu tive as duas sensações, né? Eu tive estar no pódio, ouvir o hino nacional, com a medalha no peito ali. Ah, tem isso, que você não escuta o hino nacional. E em Toronto eu não tive isso, né? Eu não tive... Tinha que fazer uma retratação, levar você pra lá de novo, pódio. Porque, pô, é um momento que você, ainda bem que você... viveu isso em Guadalajara, né? Porque imagina, se tivesse uma medalha de ouro pan-americana e fosse dessa maneira. Exato. Você não ouviu o hino do seu país, enfim. Que é tudo uma emoção. É um momento de coração. É um momento de... Porra, ainda mais você, né? a sua história, né? Iniciando no atletismo do jeito que foi, passando por uma lesão de 2 anos, com o Cláudio te ajudando, tudo, pô, você coroar isso. Imagina não tivesse sido assim em Guadalajara. Exato. Não é legal, exato. né? Não é bacana. Mas, Adriana... E aí você participou de 2 Jogos Olímpicos, Londres e Rio. Como é que é a classificação do maratonista para os Jogos Olímpicos? É índice? Fiquei em tanto lugar em tal maratona? Como é que funciona? É ranking? Isso. É um índice determinado pela IAAF, que hoje é a World Atlética, né, que é a Federação Internacional de Atletismo. E ela estabelece de acordo com uns cálculos que eles fazem dos últimos resultados do último campeonato mundial e os últimos Jogos Olímpicos, e aí eles chegam a uma marca. Então, por exemplo, para Londres 2012, a marca estabelecida foi 2 horas e 30, que é forte. Para uma brasileira é muito forte. Já fazia, eu não sei, talvez mais de 5 anos que uma brasileira não corria uma marca dessa. Então foi um desafio muito grande poder fazer essa marca. Eu tinha 2h32 na época. E a gente escolheu a Maratona de Tóquio para poder fazer o índice. É isso que eu ia falar. Você tem algumas competições que você pode fazer esse índice, Sim, é isso? São algumas competições que tem que ser maratonas oficiais, que está no calendário da Federação Internacional. E você tem que fazer... Ela começa a valer 1 ano antes dos Jogos Olímpicos, a janela para você fazer o índice. E ela vai até maio do ano dos Jogos Olímpicos. Então, os Jogos Olímpicos acontecem em julho, em agosto, vai até maio, para você fazer esse índice. E a gente escolheu a Maratona de Tóquio, porém, a Maratona de Tóquio é uma das maiores do mundo. E o organizador não queria me aceitar em Tóquio porque eu não tinha abaixo de 2 horas e 30. E lá, ele só aceitava a menina abaixo de 2 horas e 30. Nossa, ainda tinha isso. Ainda você tá lá para fazer o índice ou não, mas se você ainda não tem... Cara, eu tô aqui para fazer o índice. Exato. Cacete. Foi tipo isso. E aí sentido. O Cláudio, né? Não, olha, ela acabou de vir dos Jogos Pan-Americanos, ela ganhou a medalha de ouro, ela tá bem. Eu posso... Não, eu digo a você que ela tá bem, ela tem condições de fazer abaixo dos 2h30. Não vou. Até que faltando 20 dias para a maratona, eu já treinando para ela, sem saber se eu ia para ela. Ele, olha, eu vou aceitar, mas só a inscrição. Se virem com hotel, se virem com passagem. Aí a ASICS me deu a passagem, o clube pagou o hotel e eu fui para Tóquio. Aí chegou lá, eu estava muito, muito bem treinada. E aí eu corri 2h29, na época, vaga para os Jogos Olímpicos. Recorde brasileiro e recorde sul-americano na época. Foi lá no organizador pediu o reembolso do hotel e da passagem, miserável. E agora na você chegada, paga. eu assim, abraçada, com o Cláudio, não conseguimos, não sei o que, nós viramos assim, demos de cara com ele. Aí ele olhou assim e falou... vocês cumpriram com a sua palavra. Tipo, ela vai correr abaixo dos 30. Que miserável, cara. Isso uma pessoa. Japonês. Bicho metódico da
Mas então, foi muito legal, eu não legal. sabia que era dessa maneira. Eu achava que era um ranking, tinha um ranking, enfim. E aí, até tal período, você tinha até, sei lá, tinha que estar entre os quantos maratonistas na Olimpíada? Para a Olimpíada, agora ela tá 92 vagas, mas para Londres era Isso tudo de 135. gente? É, Ah, eu são achava que 3 era por menos. países. Ah, eu achava que era menos. Mas são 3 países, por exemplo, Brasil. Você tem que fazer o índice Tem de que qualquer fazer jeito. o Você tem a índice. vaga, mas você tem que fazer o índice. No entanto, que em Londres eu fui a única brasileira a representar a maratona feminina, porque as outras meninas fizeram 2h32 e não foram. Puta merda, cara. Ai, que E dó. foi 2h32 para a brasileira é um tempo muito bom, forte. mas não era E índice. no Rio mesmo esquema. No Rio também, mas no Rio o índice foi um pouquinho mais tranquilo, assim, era 2h35 na época. E Entendi. aí 3 brasileiras conseguiram fazer e nós representamos aqui no Brasil as 3. Como é que foi correr no Rio? Foi mágico, foi mágico. Sem contar que assim, a abertura dos Jogos Olímpicos foi sensacional. Vocês foram? Eu fui na abertura e aí eu lembro que eu estava entrando para a rampa de acesso para entrar para o estádio, as pessoas viram a gente da arquibancada. E aí eles começaram a cantar o hino nacional pra gente. Do lado de fora, Do né? lado de Ainda antes de fora. entrar. Antes de Aquilo entrar. ali foi Foi muito mágico, legal. cara, foi mágico. Quem E teve a gente- oportunidade de viver aquilo ali. Foi. E viver dentro de casa, isso é ótimo, né? E aí na maratona foi assim, foi difícil segurar a ansiedade. E na hora que deu a largada, eu fui junto com as quenianas, lá pra frente. E calor, muito calor. O Rio de Janeiro é muito quente e úmido, né? Então, quando bateu 5 quilômetros, eu vi que estava rápido. Acho que eu fiz alguma coisa errada aí. Agora eu tô aqui, agora eu vou. E aí, quando chegou no 34, deu um apagão em mim, assim, escureceu minha vista, eu caí meio assim, cambaleando pro lado da grade de proteção. Aí eu lembro que alguém gritou para mim, não, para, não. E aí eu fui meio que indo para o meio da pista e tentando voltar. Faltava ainda 7 quilômetros. Eu falei, meu Deus do céu, eu acho que eu vou desmaiar antes, eu não sei se eu aguento chegar. E aí eu soltei muito ritmo, e aí as meninas me passavam, assim, de bando, né? Fui perdendo as posições, aí já não pensava mais em resultado. Pensar em completar. Passei no quilômetro 35, o Cláudio com a minha hidratação e falou, ó, respira, solta o braço, porque daí eu comecei a pensar assim, você tá no seu país, essas pessoas estão aqui por você, estão gritando seu nome, vamos chegar. Aí eu ficava, vai até a plaquinha do 38, quilômetro 38. Aí eu via a plaquinha. Aí chegava lá, agora até essa briga psicológica chega a me dar a coceira, cara, isso aí. Uma por uma. E quando eu entrei no Sambódromo, nossa, arrepio até hoje, assim, porque todo mundo gritando, se emocionando. Eu tenho uma foto com uma bandeira na mão, de vez em quando eu posto ela, que foi uma das pessoas da arquibancada que desceu chorando assim, me deu a bandeira na mão. Falei, valeu muito a pena. É impressionante como, durante os Jogos Olímpicos do Rio, o brasileiro entendeu do esporte olímpico, né? Sim. Tipo, ficou aquele negócio... Claro, sempre vai ter a história do, mas porra, não ficou em primeiro, não sei o quê. Mas a grande maioria entendeu, né? Tipo, mesma experiência a gente teve no handebol. A gente foi eliminado nas quartas de final pra França. Cara, acabou o jogo, cara, palma, todo mundo de pé, tipo, negócio, sabe? Exato. E acho que foi a mesma sensação que você teve, né? De chegar, né? Independente de resultado, de chegar Exato. e ter uma pessoa lá te entregar a bandeira, de você ter esse sentimento. Eu acho que isso foi muito mágico, assim, nos Jogos Olímpicos do Rio. Foi na hora que eu falei, valeu a pena cada esforço que você fez para chegar até aqui. Eu lembro que no outro dia eu fui pro estádio que o Bolt ia fazer, né, ia correr, e aí eu fui assistir ele, eu peguei o metrô, né, porque a gente tinha acesso ao metrô. E eu lembro que dentro do metrô as pessoas me reconheciam, e aí teve um casal que falou, olha, eu não sei nem que lugar que você foi na maratona, mas só de você lá, você representou muito bem a gente. Isso aí, isso no seu país, é cara? muito legal ver esse reconhecimento. Eu falei, isso que foi o que importa, isso é o que importa, que você estava lá. Legal demais. É muito cara. legal. Muito legal. Adriana, sua história, acho que representando o país, através da maratona, ela é incrível. Enfim, acho que não tem o que falar. Com certeza uma das maiores, se não a maior maratonista de todos os tempos do Brasil. Isso é incrível ter você aqui no Pod Esporte. Mas eu queria falar um pouquinho também agora de 2 assuntos. Primeiro, eu vi que você é embaixadora da ASICS, né? Sim. A ASICS tem seu viés de corrida, assim, há muito tempo. Eu trabalhei com a ASICS um período dentro da Seleção Brasileira de Handebol, que eles patrocinaram. Então, a gente teve aqui o Felipe Pontual, que é head de marketing lá
da ASICS. Conta um pouco desse projeto da ASICS, que eu acho que é um projeto muito legal, né? Eu conheço também outras pessoas que são patrocinadas da ASICS. Tem a Luísa Fiorese, que é uma, né, do vôlei sentado, enfim, uma menina fantástica, fora de série. Fantástica. Conta um pouco desse projeto da ASICS. Sim, não, sempre quando eu falo da ASICS, eu falo com muito orgulho de ser né, de ter a parceria da ASICS já desde 2010, então já vai para mais de 10 anos de parceria com eles. E sempre eu gosto muito de repetir essa fala minha, que a ASICS ela sempre me vê não como um contrato de atleta e empresa, mas como um ser humano mesmo. Nós tivemos todos esses tempos juntos, todos esses anos, vivemos grandes momentos, Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos, eles estavam comigo o tempo todo, mas também tivemos momentos muito difíceis, momentos de lesões, pandemia, tudo, e eles fizeram questão de amparar a gente o tempo todo, que vocês estão bem, o que vocês estão precisando, e assim, eu criei um relacionamento de muito respeito com a marca. Eu sou muito fã da marca, de tudo, não só falando de produtos, né? Eu não tenho nem o que falar. Nossa, fantástico, né? fantástico. A qualidade, tecnologia, essa inovação que eles sempre procuram buscar, essa preocupação também não só com os produtos, mas com a pessoa em si, com o propósito da ASICS em si, né? A gente sempre fala de mente sã, corpo são, então a gente busca muito essa filosofia dentro da marca. Eu faço, né? Eu fiz parte do projeto do ASICS Lume Club, uma plataforma voltada para incentivar mulheres mesmo a começar a correr, inspirar outras mulheres a começar a correr. Já acabamos agora a 3ª jornada, que foi levar 5 mulheres para a Maratona de Los Angeles, para viver essa experiência de correr uma maratona. Eu fui a mentora do projeto, vivi momentos incríveis com esse projeto, e o impacto que o ASICS Lume Club está tendo, né, de inspirar outras mulheres, de incentivar as mulheres a fazer atividade física, de começarem a correr, e não falar só da corrida em si, mas o quanto uma mulher pode motivar a outra a ser mais forte em tudo que ela quiser ser, sabe? Através então do muito esporte, legal. né? Porra, através muito legal, do esporte. muito legal. A ASICS realmente sempre inova, sempre traz novidades, sem contar que os produtos são de altíssima qualidade, né? Bonitos, né? Porque tem um monte de produto de alta qualidade que você olha, nossa senhora, mas a ASICS acerta muito. Tive a oportunidade, a gente, na seleção, durante acho que 3 ou 4 anos, aos Jogos Olímpicos a gente usava a ASICS do Rio, mas acho que foram 4 ou 5 anos aí de ASICS, um atendimento fantástico, sabe, de toda a galera que estava lá naquele momento. É bem isso, sabe? A marca se preocupando não só com a performance e tudo, mas com o atleta, enfim, isso que era esporte coletivo, né? A gente não estava tratando com o atleta especificamente. Sim. Mas, todo, né, desenvolvendo de material pro handball, o que é bom, o que não é. Tanto é que a camisa, o primeiro modelo que eles fizeram, o segundo ou terceiro modelo, se não me engano, não rasgava nem a pau. Isso pro handball é fundamental. Então, assim, preocupação com tecnologia realmente fantástica. E que bom que você tem, né? Eu acho que são raros os casos no Brasil de atletas de alto rendimento que têm parcerias tão duradouras com uma marca esportiva. Então, você falou que tem você falou um pouco mais de 10 anos, não, quase 15 anos, né? Se 2010, estamos em 2023, quase 15 anos de parceria. Pô, que legal. Parabéns para você e para a ASICS, né? Eu só tenho que agradecer mesmo. É um privilégio muito grande fazer parte da marca, e deixar aqui um abraço carinhoso para todos eles, todos que já passaram pela marca e todos que estão lá, e sempre com um respeito muito grande pela minha pessoa e pela minha trajetória como atleta e tudo que eu construí. E eu também divido todas essas conquistas com eles, que com certeza fizeram parte de tudo isso. Né? Que legal, Adriana, que legal. E eu queria falar de 2 assuntos com você mais. Um era a ASICS, né? Acho que é importante a gente falar de marcas, de apoio a atletas. E a outra é o seu trabalho na comissão de atletas do COB, né? Desde 2021, foi pós-Olimpíada, né? Exato. Ali compondo ali o corpo de atletas que compõe a comissão de atletas do COB. Vai até 2024, né? Isso. Como é que está o trabalho de vocês? Como é que essa comissão atua? Como que ela trabalha? Enfim, conta um pouquinho.
Esse também é outra coisa que me dá muito orgulho, né, de poder fazer parte. Hoje somos 25 membros dentro da comissão de atletas do COB e a gente tem o papel de representar, de ser a voz do atleta olímpico e fazer essa ponte entre o Comitê Olímpico e o atleta. Nós estamos a cada dia melhorando, assim, sabe, essa comunicação com os atletas, essa comunicação com as confederações. É muito legal. A gente tem uma reunião semanalmente, então toda semana a gente se reúne. Agora a gente vai em maio para o nosso 4º fórum da Comissão de Atletas, onde a gente convida todos os presidentes de comissão de atletas das confederações e trocar, fazer essa troca de experiência e poder dar um suporte para esses presidentes de confederações, das comissões das comissões das confederações também, para que eles possam melhorar as suas comissões. E assim, a mensagem que a gente sempre passa, que o atleta saiba que existe uma comissão que pode falar por ele e que eles buscam conhecer mais sobre as comissões de atleta, porque tem muitos atletas que não sabem que existe esse suporte, que pode ser o porta-voz junto ao Comitê Olímpico, às confederações, e a gente está fazendo um trabalho bem bacana de conscientizar, de informar, de orientar qual é o papel da comissão de atleta e qual é o papel dos atletas também, né? E das suas confederações. E também incentivar os atletas a conhecer mais sobre as comissões e que futuramente eles também possam fazer parte das comissões, que é um papel muito importante para que a gente possa melhorar, né, o esporte, as modalidades, essa comunicação que a gente precisa ter, atleta, confederações, clubes, Comitê Olímpico. Eu não vou de jeito nenhum te colocar em saia justa aqui, mas quando abre o edital, tem alguns pré-requisitos para o atleta se candidatar para ser membro dessa comissão. Sim. Você sabe de cabeça? Eu não sei todos, mas assim, um dos principais critérios, você ter sido atleta olímpico, você ter, então, para o próximo pleito, né, o próximo edital que abre, a próxima eleição que vai ser em 2024, o atleta que se candidatar para a comissão, ele tem que ter feito parte ou dos Jogos Olímpicos de Tóquio ou Jogos Olímpicos do Rio. Os dois últimos jogos. Sempre os dois últimos jogos. Sempre os dois últimos jogos. Então, no caso, você pode ser candidato à reeleição ou não? Sim. Tem reeleição? Pode... Eu posso mais uma vez. Eu só posso 2 vezes. Presidência. Exato. Porque, enfim, a gente teve não um problema, mas enfim, teve algumas situações na comissão de atletas da Confederação Brasileira de Handebol. Porque quando se abriu o edital, ela falou, mas está excluindo essa pessoa, está excluindo aquela pessoa, porque o edital ele não comporta todo mundo. Realmente, não vai comportar todo mundo. Sim. Então, o caso, por exemplo, eu citei isso na época lá, porque falaram que excluíram atletas do Amazonas, porque não tinha nenhuma competição que aquelas equipes participavam. Então, eu ainda citei isso como exemplo. Falei, uma comissão de atletas do COB, você não exclui, mas você coloca quem esteve presente nos Jogos Olímpicos. É um dos pré-requisitos do edital. Então, assim, e sim, são os representantes, né? Eles vão representar todos os atletas. Não é porque tá lá um atleta que participou das Olimpíadas que não vai representar um que não participou dos Jogos Olímpicos. Sim. É isso que as pessoas precisam entender. Exato. Não é um edital excludente. É só para a gente tentar colocar pessoas que sejam referência, pessoas que sejam, né, capacitadas, que tenham tido oportunidade de viver coisas que algumas não viveram para poder representar vocês cada vez melhor. Exato. Então, tem vários critérios que tem, né? Um deles é a equidade de gênero, então são 25 membros, mas tem que ter esse equilíbrio de membros, mulheres e homens, tem que ter feito parte dos 2 últimos Jogos Olímpicos e entre outras coisas. Então, assim, o atleta que ainda não foi para os Jogos Olímpicos ou que não se encaixa dentro desse critério, ele pode fazer parte dentro da comissão da sua confederação, que também é muito importante, sabe? Claro. Então, mas vocês podem acessar dentro da página do COB, tem a nossa página de comissão de atletas e tem todas as informações lá. Eu vou deixar o link na descrição aqui da página, Perfeito. que eu acho que muita gente nem sabe que existe essa comissão. E realmente, você pode acionar para ir em assuntos. Eu acho que o caminho mais normal seja você acionar a comissão de atletas da sua confederação e aí essa comissão de atletas aciona a comissão de atletas do COB. Né? Mas eu acho que esse diálogo existe muito. Eu conheço várias pessoas que estão hoje, que fazem parte que são membros da comissão de atletas do COB.
são pessoas, né, super responsáveis, que trabalham duro, que são focadas em fazer o melhor para os atletas. Enfim, e cada vez mais os atletas tendo espaço. Se a gente pensar aí num espaço de 20 anos para trás, o atleta vai lá, joga, quebra, a gente ganha o dinheiro. Hoje não, a gente tem transparência em um monte de lugar, a gente consegue fiscalizar tudo que está sendo feito, enfim. Eu ouvi uns papos até, não sei se você já ouviu, mas de tentar trazer uma Copa de Futebol do Mundo, uma Copa do Mundo de Futebol Feminino para o Brasil daqui a um tempo e tal. Pô, isso vai ser extremamente fiscalizado, mesmo porque a gente teve muito problema na Copa do Mundo masculina aí, nos Jogos Olímpicos, de obras superfaturadas, enfim. Eu acho que tendo uma comissão de atletas, a gente vai conseguir ajudar nessa fiscalização, vai conseguir estar de olho no que está acontecendo, para que realmente a gente faça um esporte melhor e maior no nosso país, né? Eu acho que esse é o intuito também da comissão de atletas. É o fator transparência, é uma coisa que está a cada dia sendo mais forte dentro de todas as organizações, né? E isso vem ajudando muito para que o esporte melhore cada vez mais, principalmente nessa questão, né? Então, a tendência é realmente cada vez a gente melhorar, e quanto mais ter essa comunicação, né, e você entender qual é o seu papel dentro das organizações, dentro do esporte mesmo, tende a melhorar, né? Com certeza. Não, com certeza absoluta. Adriana, gostou? Adorei. Pô, que bom. Adorei. Que bom. Pô, eu gostei demais. Poço de simpatia. Obrigado. Obrigada. História incrível, trajetória incrível. Acho que quem não era fã ainda agora se torna. Você conseguiu mais uma gama de fãs, conseguiu aqui mais um fã. Eu não conhecia a sua história, conheci hoje. Pô, muito feliz de ter tido você aqui no Pod Esporte. Deixe seu recado final aí, quem quiser te seguir em rede social. Eu vou deixar todos os links na descrição aqui, mas, por favor, faça o seu jabazinho final. Primeiramente, agradecer por esse espaço, por essa oportunidade. Foi um bate-papo super gostoso. Agradecer a todas as pessoas que sempre me acompanham, torcem por mim, né? Agradecer mais uma vez a ASICS e todos os parceiros que sempre estão junto, fazendo com que as coisas aconteçam, fazendo com que a gente consiga buscar os nossos sonhos, né? Meu Instagram é Adriana Maratona, então é super fácil. Me seguem lá, podem me mandar mensagem, sempre que posso eu estou respondendo. E mais uma vez te agradecer por essa oportunidade, foi sensacional, adorei. Imagina, o prazer é todo nosso, obrigado demais, muito sucesso na sua trajetória. No seu pós-carreira também, né? Enfim, que a gente, atleta, eu sempre falo que morre 2 vezes. Morre quando morre mesmo e morre quando para de fazer o que faz, que é ser atleta. Exato. Eu tô perto desse fim aí, tô semi-sofrendo, mas enfim. É um processo, existe precisa vida passar por isso. Existe vida pós-atleta, né? Existe, graças a Deus. Existe. Obrigado, viu, Adriana? Obrigado. Um abraço. E para você acompanhar mais esse episódio do Pod Esporte, não esquece de se inscrever nos nossos canais, tá bom? Para você ver essa história aqui e várias outras que a gente tem, vai lá, se inscreve no YouTube, Deezer, Olá Podcast, Spotify, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse papo. Eu adorei. Valeu, um abraço, fui.